Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. E let's bora? Tamo aí, ó. Fala, galerinha! Tamo de volta! Mais uma aulinha de física, mais uma quinta-feira feliz aqui no Pro Enem, porque a gente fecha com física. Física é muito bom, né, raça? Física é muito maneiro. Hoje, você pode perceber que eu vim preparado, né, diretor? Lancei o bonezinho, né? Pô, fala a verdade, eu tô jovial, não tô jovial? Tá jovial. Então, eu já vou começar com essa enquete aí, ó. Já pode lançar no chat aí. Qual é a idade do professor Arthur? De bonezinho, assim, bonezinho pra trás, jovial. Eu quero saber, quero ver quem é que vai chegar mais próximo aí. Minha idade, hein? Pode lançar aí. Por favor, 20 e pouco, né? Porque o cara é jovial, trouxe também meu óculos. Então hoje eu tô enxergando tudo. Olha lá. Ali, ó. A Brena tá falando... Fala, mestre, segurança do desembargador, exatamente. Essa história ficou famosa. Ivonete, Andrei, Maria, ó, 28, 21, gostei. 34, 35, 36, 32, 37. E ficou só no... Aí, 28, a Marcela. 22, o Matheus. Matheus, tá perto, hein? Tá quente. Olha lá. Paula Veridiana, Arthur tem 30 no máximo. Pô, gostei, cara. Pô, 50 não. Pera aí, Raíssa, sai. Sai da aula, Raíssa. Desconecta, Raíssa. Pode desconectar da aula. Pô, que isso, Raíssa? 50, Raíssa? Pelo amor de Deus, né? Olha lá, a galera tá chutando ali, ó. Pô, tá brincando mais que a brincadeira, ela. Bom, hoje, depois eu vou acompanhar isso aí, quero ver, hein? Mas hoje, ó, o Ícaro lançou um 25 ali. Hoje vamos falar sobre leis de Newton, cara. Um dos assuntos mais interessantes, um dos assuntos mais famosos da física, né? O estudo dos movimentos. Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton foi simplesmente o cara que explicou ao mundo, né, o porquê que os corpos caem, né? Como é que funciona o campo gravitacional, o porquê dos planetas orbitarem o Sol. Então Newton foi o pioneiro aí, né, para que a gente pudesse entender as leis do movimento e, principalmente, entender um pouco mais o nosso sistema solar. Obviamente, tivemos outros pensadores e outros cientistas, né, que vieram antes de Newton e, obviamente, de alguma maneira contribuíram para isso, né? A gente pode citar aí o próprio Galileu, Kepler, Aristóteles, por que não? Então, Copérnico, né? Ptolomeu, então foram vários os pensadores, né, que abordaram esse tema, mas o grande mérito ficou com Newton quando ele publicou o livro dele, né, o livro do Principia, a galera chama de Principia, que nesse livro contém aí, além da gravitação universal, as leis do movimento, o cálculo que a galera estuda na faculdade. Então, todo o cálculo do ensino superior, Newton foi quem desenvolveu, né, para poder explicar o movimento dos corpos. Newton teve que desenvolver uma matemática, pensa nisso. A ideia é mais ou menos assim, ó, Raça. O Newton estava estudando o movimento dos corpos celestes
E aí chegou no momento que ele percebeu que não tinha matemática o suficiente que descrevia aquilo. Então ele desenvolveu aquela matemática, junto com o estudo, ele foi desenvolvendo essa matemática. Sem precisar jogar. Se você ganhar 80, que é o mínimo, você já consegue sacar na hora, sem precisar depositar nenhum real. Gente, essa plataforma é maravilhosa, tá pagando muito no free. E você ganha bônus ao criar a sua conta. É muito top, gente. Tem um vídeo aqui que eu ganhei 100 reais, saquei os 100 reais com apenas o dinheiro do bônus que eu ganhei, tá certo? O link vai estar na descrição, caso você queira conhecer, criar sua continha. E agora aqui, né, eu vou jogar para me conseguir fazer a... Quer uma conta sem tarifas? E cartão livre de anuidades? Com o Nu é mais economia e controle das suas finanças. Nubank, N possibilidades. Bola de fogo que os deuses mandaram? Será que é uma resposta divina? Que diabos é isso, né? Então esse astrônomo que estava estudando foi atrás do Newton, porque sabia que Newton estava escrevendo um livro e ia publicar esse livro. Esse astrônomo se chamava Edmundo, né? Só que em inglês, Edmund. E aí o Edmund foi lá falar com o Newton, chegou lá, foi à casa de Newton, dos pais de Newton. O Newton estava recluso, estava na casa dos pais, quando da pandemia. Ele foi lá, né? Alô, ô de casa! Alô? Aí o Newton abriu a cortina, né? Pô, não. Opa, tem uma palavrinha? Não, beleza. Desceu de máscara, né? Álcool gel. Né? Tudo bem, isso aqui, pá, cumprimenta não e tal. Mas aí, como é que é esse negócio do cometa aí? Pô, fiquei sabendo que tá estudando isso aí e tal. E aí eles conversaram. Newton mostrou pra ele, né? E aí esse Edmund falou assim, Newton, tu tem que publicar esse livro, cara. Esse livro vai ser uma das maiores obras da história da humanidade. Você precisa publicar esse livro. E aí o Newton falou assim, pô, cara, publicar o livro é caro, né? Tem um cara que eu não me dou muito bem, que é o presidente da Royal Society lá na Europa, que quem poderia bancar esse livro, mas a gente é um pouco desafeto ali, a gente não se bica muito, então eu não tenho dinheiro para publicar. Que era caro, imagina, naquela época tu publicar o livro. E aí o Edmund, que era de família rica, né? A família dele era de comerciantes, tinha dinheiro, falou, quer saber? Eu vou bancar a publicação desse livro, que vai ser talvez uma das maiores obras da história da humanidade. E ele não se enganou, né? Realmente, o livro do Newton foi uma das maiores obras, uma das mais respeitadas de tudo quanto é conhecimento de qualquer área, né? Se você pensar em todo o conhecimento que um ser humano já conseguiu construir e já conseguiu desenvolver, o livro de Newton é, sem dúvida, uma dessas obras muito importantes, né? E é muito relevante. E aí o Edmund bancou, né, a publicação, publicou o livro, beleza. Edmund voltou a estudar esse cometa e começou a descrever, com o auxílio do que Newton havia, né, colocado no livro. O Edmund voltou a estudar esse cometa e adivinha só, sabe qual era o sobrenome de Edmund? Edmund deu o nome dele ao cometa e Edmund se chamava Edmund Halley. E o tal cometa era o cometa Halley. Olha que legal, o cometa Halley ele tem um papel importante na publicação do livro do Newton, porque foi Edmund Halley que bancou a publicação do livro de Newton. Olha que maneiro! Inclusive o cometa Halley passa de 70 e poucos anos, né? Parece. Ele fica orbitando e o período dele é de 70 e poucos anos e parece que ele vai voltar a passar aí em 2050 e pouco. Depois tu pode até procurar aí, diretor, pra gente dar essa informação correta. Em que ano o cometa Halley voltará a passar, né, e poderá ser visto aqui da Terra? Se não me engano, 2050 e pouco aí, né? Se Deus quiser, estaremos todos vivos aqui para poder testemunhar, né, o cometa Halley atravessando e rasgando os céus. 2061. Certo? 2061 que ele vai voltar. Ih, rapaz, não sei se eu vou estar vivo não, mas vamos lá, né? Vamos trabalhar para isso, né? Show de bola? Vamos começar com as leis de Newton, então? Então vamos que vamos. Pessoal, depois dessa introdução aí, muito legal, né? Inclusive, eu vi gente escrevendo ali no chat, alguém escreveu assim, quem foi Newton? Né? Então acho que eu
conseguir introduzir bem aí, né, a nossa aula de hoje. Sir Isaac Newton, uma das maiores mentes, né, uma das mentes mais brilhantes que já pousou aqui, né, na Terra. Inclusive está aqui no meu braço. Sir Isaac Newton está aqui, ó. É ele. Dá para ver? Dá para ver. Sir Isaac Newton e Papai Einstein, né, os dois que têm tudo a ver com gravitação, relatividade, né? Então o movimento dos planetas, dos corpos celestes. Newton explicou, né, com a lei da gravitação. Einstein deu uma outra interpretação da relatividade. E essa tatuagem tem tudo a ver porque aqui tem os planetas, né? E aqui uma nebulosa. Minha tatuagem ela é toda temática porque, inclusive, foi o tema do meu mestrado. O meu mestrado é em relatividade, então uma coisa que eu estudei bastante, eu gosto muito. Eu sou suspeito para falar do Newton, porque Newton é um dos caras mais brabos que tem. Inclusive, a cadeira de Newton foi ocupada, né? Newton foi professor em Cambridge e a cadeira de Newton foi ocupada pelo Stephen Hawking. Stephen Hawking, que era o cara que ocupava a cadeira de Newton desde seu falecimento, ninguém mais ocupou. Me ligaram, mas eu estava ocupado, né? Não pude ir lá, me ligaram, falou, pô, Arthur, tu não quer vir aqui? Eu falei, cara, não dá pra mim, tô dando aula no ProEnem, a galera quer passar no vestibular, vou dar uma moral pra rapaziada. Então não fui lá, então a cadeira ainda tá desocupada, né? Mas quem sabe aí você um dia, futuro físico, possa ocupar essa cadeira. Pessoal, vou começar com a primeira lei, tá? Primeira lei de Newton a gente chama de lei da inércia. Uma das leis mais importantes aí pra gente poder entender, que diz o seguinte, olha só. Ela diz que todo corpo tende a manter o seu movimento. Todo corpo tende a manter o seu movimento, tá? Seja ele, ó, seu movimento. Seja ele o repouso ou o movimento retilíneo uniforme. Que é aquele movimento, lembra? Vou colocar entre parênteses aqui, com velocidade constante. Em linha reta. Movimento retilíneo com velocidade constante. Em outras palavras, se ninguém fizer força num corpo, quem está parado, continua parado. Quem está em movimento retilíneo uniforme, continua em movimento retilíneo uniforme. Quando eu digo se ninguém fizer força, até pode, né? Você até pode fazer força num corpo, mas a soma das forças tem que dar zero. Então, se a força resultante sobre um corpo é zero, quem está parado continua parado, quem está em linha reta com velocidade constante, continua em linha reta com velocidade constante. Cara, isso aqui, diretor, nem é um problema a galera entender. Quem está parado continua parado. Ora, não tem tô vendo a cadeira aqui. Ela está sofrendo força, porque a terra está puxando ela, mas tem o chão que está sustentando. Cara, só que se ela está parada, a soma das forças sobre ela tem que dar zero. E se ninguém fizer mais força nela, o que vai acontecer? Ela vai continuar parada. Se ela está parada e ninguém faz força, ela continua parada. Se ninguém acrescenta uma força a mais, né? Se essa resultante das forças continua sendo zero, quem está parado vai continuar parado, óbvio. Agora, esse aqui, beleza. Agora, esse aqui já não é tão fácil do cara mensurar, não. Por quê? A gente tem uma ideia de que se você parar de fazer força num corpo, ele para de se mover. Né? Se eu empurro uma cadeira aqui, a cadeira vai daqui até ali e para. E aí você pensa o quê? Para ter movimento tem que ter força. Só que pensa só, pega essa mesma cadeira, diretor, que tu empurrou no asfalto e ela parou ali, empurra com a mesma força numa pista de gelo. Um gelinho molhadinho ali com sabão em pó. A mesma cadeira, recebendo a mesma força, vai percorrer uma distância muito maior até parar do que no asfalto. Sim. Certo? Por quê? Porque eu diminui muito o atrito. Agora imagine essa cadeira sendo empurrada no espaço. Ela nunca mais vai parar, porque o movimento natural dela é continuar em movimento uniforme, continuar em linha reta com velocidade constante. E
Se ninguém fizer força nela, ela que está em velocidade continuará em velocidade. Ah, professor, então por que quando eu empurro a cadeira aqui no chão, ela para ali? Porque, na verdade, ao longo desse movimento, tinha uma força atuando. Era o atrito. Porque se não tivesse força nenhuma, ela continuaria para onde? Para sempre. Em linha reta, com velocidade constante. É isso que o Newton disse. Tá? E isso aqui, por exemplo, corrigiu Aristóteles. Aristóteles, que também descrevia, né, sobre o movimento dos corpos, também falou sobre isso. Aristóteles defendia que os corpos ficavam cansados, né? Então, se você faz a força num objeto e daqui a pouco ele para, isso é o movimento natural. Para você manter o movimento, você tinha que continuar fazendo força. E não é isso. Não precisa ter força para ter velocidade. A força não gera, ela não é responsável pela existência da velocidade. A força, ela é responsável por alterar a velocidade. Então, se um corpo está em velocidade, você quer que essa velocidade aumente, você faz força. Se você quer que essa velocidade diminua, você aplica uma força contrária. Mas se você não fizer força, quem está em velocidade continuará em velocidade. Certo? Perfeito? Por exemplo, ó, exemplos, né? Se eu estou andando de skate, aí, que eu sou um cara jovial, né? Tenho 20 e poucos, e tô com esse meu bonezinho para trás, então... Na próxima aula eu vou chegar aqui com o meu skate debaixo do braço. Então eu tô aqui, ó, bonezinho pra trás, andando de skate. Mentira, tá, gente? Eu não sei andar de skate, não. Mas tô lá, andando com o meu skatinho. Aí, de repente, o meu skate bate numa pedra. Acontece, né? O skate bate na pedra. A pedra fez uma força no skate. O skate estava em movimento. Se ninguém fizesse força, ele continuaria. Mas alguém fez a pedra. A pedra fez uma força no skate e parou o skate. Mas e em mim? Alguém fez força? Não. Porque a pedra encostou no skate, não encostou em mim. Então a tendência é que meu corpo continue o quê? Continue em movimento. Então o skate para e eu continuo em movimento. É por isso que eu caio. Distraído no celular, de repente o motorista dá aquele freio. Dá só um catuque, né? Dá só um catuque aí tu, a alma sai do corpo. Quando o motorista olha pro lado, tu tá no vidro. Por quê? Porque ele freou o ônibus, você não. Então a tendência é que você continue em movimento. Certo? Isso é um clássico. Agora, quer ver uma parada que a galera confunde muito? Até coloquei isso aqui, eu fiz até um vídeo no meu TikTok sobre isso aqui. Sabia que eu tinha TikTok? Tinha não, tenho, né? Olha lá. Jovial. Sou um cara jovial, exatamente. Sou um cara moderno. Aí, é o seguinte, ó, imagine um caminhão, botei uma barreira aqui porque eu quero evitar o ar, né? Porque a minha ideia é pensar numa situação sem aplicação de força. Então imagine que eu botei uma barreira aqui pro ar não bater e o caminhão tá indo pra lá, ó. Tá certo? Aí eu peguei aqui, tô segurando uma bolinha. Tô segurando uma bolinha. Eu taco a bolinha pro alto. De uma maneira que a bolinha não passe pela barreira para o ar não bater. Porque a minha ideia aqui é pensar na situação sem ninguém fazendo força. Isso. Eu vou tacar essa bolinha aqui. E o carro tá indo, o caminhão tá indo, e eu joguei a bolinha pro alto. O que vai acontecer? Meu irmão, a maioria das pessoas vai falar o seguinte. Quando eu tacar a bolinha pro alto, o caminhão vai embora e a bolinha vai cair na rua. Na estrada. É verdade isso? Não. Eu vou tacar a bolinha pro alto e a bolinha, ela não estava na minha mão. O caminhão não estava com velocidade. Eu não estou com velocidade. A bolinha não está com velocidade. Então nós três estamos na mesma velocidade. Quando eu taco a bolinha pro alto, a tendência é que essa bolinha continue com a mesma velocidade, porque isso é o movimento natural. Ela vai continuar com essa mesma velocidade. Ela só não vai continuar com essa velocidade se tiver alguém freando ela, se tivesse o ar. Se tivesse o ar, frearia ela. Aí a velocidade dela diminuiria. Aí eu e o caminhão iam embora e ela ia ficar. Porque ela ia ficar mais lenta. Mas se não tem o ar batendo na bolinha, quando eu tacar a bolinha para o alto, ela continua com a mesma velocidade. Minha, do caminhão. Então ela vai subir e vai voltar para minha mão. Quem está do lado de fora vai ver a bolinha fazendo isso, ó. Uma parábola. E para mim, né? Eu que estou dentro do caminhão, eu vou ver a bolinha subindo e descendo.
Porque a bolinha tem a mesma velocidade do caminhão. Aí tu fica assim, ó. Pô, não sei não, hein, Arthur? Tá bom, então. Vou te dar um outro exemplo, então. Imagina você dentro do avião, raça. Pega você dentro do avião. Que foi o vídeo que eu fiz no meu TikTok. Eu gravando eu no avião. Pega você no avião. O avião, meu irmão, ele tá a 800 km por hora. 900 km por hora. E tu que tá lá dentro, tá aqui em velocidade. 900. E o livro? Eu tinha um livro na mão. E o livro, tá aqui em velocidade. 900. Sabe o que eu fiz? Filmei isso, ó. Soltando o livro dentro do avião. Quando eu soltei o livro caiu aqui, ó, do lado do meu pé. Tu tem alguma dúvida que isso aconteceria no avião? Se eu tô em movimento no avião e eu deixo alguma coisa cair, essa coisa vai... Porque olha só, se o avião vai embora e a coisa fica, meu irmão, a coisa vai bater o livro ou o celular, ou seja o que for, vai bater a 800 km por hora na canela do maluco aqui atrás, irmão. Vai explodir a perna do maluco. Imagina, se eu pegar uma bolinha e tacar pro alto. Se você acha que as coisas vão e a bolinha vai ficar, igual aqui, né? O caminhão ir embora e a bolinha cair na rua, a bolinha vai bater na cara da aeromoça, vai explodir na cara da aeromoça a 1000 km por hora, pô. Não é o que acontece isso. Eu vou tacar a bolinha, ela vai subir e vai voltar. Por quê? No momento que eu taquei, a bolinha continua com a mesma velocidade, cara. E vai botar na minha mão com a mesma velocidade. Porque tudo lá dentro está com a mesma velocidade. Isso é a primeira lei de Newton. Né? Coisa que, por exemplo, a galera que é terraplanista não tá ligado nisso. Porque o pessoal que é terraplanista, eu já escutei um moleque falando assim para mim, professor, esse negócio da Terra girar é mó causada. Porque se fosse verdade, pensa só, por que tu não entra no helicóptero? Olha a ideia. Eu até gostei. Assim, se fosse verdade, seria, meu irmão, seria muito maneiro. Mas não é o que acontece. Mas o moleque pensou assim, tá, por que eu não entro no helicóptero? Levanta o voo, pensa nessa, diretor, levanta o voo, desencosta do chão. Se a Terra tá girando, fica voando ali 12 horas. Quando tu descer, tu tá no Japão, pô. A Terra deu uma meia, né? Deu meia volta, e aí tu desce e tá no Japão. Eu falei, como assim, cara? Tu tá falando isso sério pra mim? Ele, professor, me explica você aí. Se a Terra de fato gira, por que a gente não pode fazer isso? Meu irmão, porque o fato de você desencostar da Terra não significa que você perdeu essa velocidade de movimento da Terra. Você continua, você tá na Terra, você tá girando junto com a Terra. O fato de você sair do chão, isso não vai fazer com que você perca essa velocidade de rotação, igual da bolinha. O fato da bolinha sair da minha mão não significa que ela vai perder a velocidade que ela tinha. Ela só perde a velocidade se alguém fizer força nela. Porque a tendência é que ela continue com a velocidade que ela tinha. Então o helicóptero, quando ele levanta voo, ele continua girando junto com a Terra, porque ele já tinha essa velocidade. Ele não vai ficar parado e a Terra vai girar sozinho. Senão também eu ia pra casa assim, né? Eu ia falar assim, valeu, diretor, tô indo embora, ó. Eu dava uns pulinhos, a Terra tá girando rápido pra caramba. Eu dava uns pulinhos, já tô ali na esquina. Ó, mais um pulinho, opa, tô na rua de casa. Mais um pulinho, já cheguei no posto. Eu ia ficar pulando e ia deixar só a Terra girar e ia chegar em casa, pô. Tá me entendendo? É claro que se você sai da Terra, você continua girando junto com a Terra. Por quê? Pela primeira lei de Newton, você tende a manter o seu movimento. Show de bola? Tá entendendo? O maluco tá falando ali. Bom, beleza. Então essa é a primeira lei, tá? Primeira lei de Newton, ó. O que vai acontecer depois? O caminhão... Ó, a bolinha vai subir e vai voltar para minha mão. Como é que eu vou representar isso aqui? A bolinha fez isso, ó. Né? Quer dizer, para um referencial que tá aqui, a bolinha fez isso. Certo? Para mim, lá dentro, ela subiu e desceu. Show? Tá. Mestre, beleza. Então, se não tem força, ou o cara tá parado ou o cara tá com velocidade constante. Mas e se tiver força? Né? Aí a gente vai falar da segunda lei, que é o princípio fundamental da dinâmica. Tá? Se tiver força, tá aqui, ó, a segunda lei é isso aqui, ó, basicamente. Se a força não for zero, ela vai gerar o que no corpo? Ela vai gerar uma aceleração.
É isso. A força, ela não é ela que gera a velocidade. Ela gera aceleração. Ela fornece aceleração. Ela não fornece velocidade. Porque para ter velocidade não precisa ter força. Entende? Se um corpo já está em velocidade, não tem ninguém fazendo força nele, ele continuará em velocidade. Eu não preciso continuar aplicando força para que o corpo fique em velocidade. Certo? A força, ela provoca alteração na velocidade. Então eu tenho que fazer força para alterar a velocidade. Óbvio. Por quê? A força vai fornecer uma aceleração. Então, se a aceleração está a favor da velocidade, vai fazer com que a velocidade aumente. Se a aceleração está contrária à velocidade, vai fazer com que a velocidade diminua. Certo? Então a aceleração é ela quem aumenta ou diminui a velocidade. Logo, a força faz o que no corpo? A força ou aumenta ou diminui a velocidade. Quando você tem uma força resultante diferente de zero, ou essa força vai aumentar ou ela vai diminuir a velocidade. Essa é a ideia. Tá? Porque vai gerar uma aceleração e aí vai, lógico, né? Vai depender se a aceleração está a favor da velocidade ou está contrária. Lembrando, gente, que força resultante, o que é a força resultante? É o somatório das forças. Tá? É o somatório das forças. Exemplo, eu e o diretor estamos empurrando um carro. Eu faço 30 newtons, o diretor faz 30 newtons. Na mesma direção. Então a gente pode dizer que a força resultante sobre o carro é 60. Porque são duas forças que apontam para o mesmo lado, eu somo, elas se ajudam. Né? Agora, se eu faço 30 para a esquerda e o diretor faz 30 para a direita, a força resultante é zero. Porque quando eu tenho forças opostas, a minha força resultante vai ser uma menos a outra. Certo? Então força resultante é o somatório das forças. Que basicamente a gente vai usar muito aqui forças que apontam para o mesmo lado, você soma, e forças que são opostas você subtrai. Tá? Bom, e já tô falando aqui, mas vamos colocar aqui oficialmente a unidade da força, né? A unidade da força é o Newton, tá? E para você achar a força em Newton, a massa tem que estar em quilograma e a aceleração em metro por segundo ao quadrado. Essas são as unidades do sistema internacional. Tá? Então, força é medida em Newton, massa é medida em quilograma, aceleração é medida em metro por segundo ao quadrado. Show de bola? Deu para entender? 1 Newton é 1 quilograma metro por segundo ao quadrado. Tá? E o que a força faz? A força gera aceleração no corpo. É isso. Tá? Então, o que é força? Cara, essa pergunta é uma pergunta um pouco... na verdade, ela é pouco importante pra gente, né? Porque a gente tem, às vezes, essa necessidade de ficar definindo tudo, sabe? Talvez um pouco do nosso histórico de fundamental, né? Aquelas tias. O que é o vento? Eu lembro disso. Professor de geografia. O que é o vento? É o ar em movimento. Não tinha essas coisas? O que é não sei o quê? Aqueles questionários? Sim. O que é não sei o quê? O que é não sei o quê? O que é não sei o quê? Aí na prova, tu estudava aqueles questionários, caía 10 questões. Ela te dava 30, caía 10. Você ficava decorando, era assim que estudava com a mamãe, né? Tua mãe pegava o questionário e ela ficava te perguntando. O que é não sei o quê? Aí tu, é não sei o que lá. A mãe, não pergunta na ordem, mãe. Pergunta na ordem. Aí difícil era quando ela perguntava aleatoriamente. Se tu respondesse certo, pô, tô pronto pra prova. Não era assim? Então a gente tem muito essa necessidade. Cara, não se preocupa muito com isso. Você tem que entender que força é um ente físico, né? É uma grandeza física que representa o seguinte. Quando você aplica uma força, você gera uma aceleração no corpo. Você gera uma alteração na velocidade. Então é isso. Receber uma força, aplicar uma força, é você alterar a velocidade de alguma coisa. Né? Então força é essa grandeza aí que vai provocar aceleração no corpo. Tá certo? Então a primeira lei, se não tem força, se a força resultante é zero, ou o cara tá parado ou ele tá em linha reta com velocidade constante. Mestre, mas e assim, se a força não for zero? Se a força resultante for diferente de zero? Ah, então o que vai acontecer no corpo? Ele vai ter aceleração. Ele vai ganhar aceleração. Obviamente, quanto maior a força, maior a aceleração.
E outra coisa óbvia também, a força resultante vai ter a mesma direção e sentido da aceleração. Então, se eu faço uma força para lá, o corpo acelera para lá. Tá certo? Por fim, gente, a terceira lei, vou botar aqui, ó. A terceira lei de Newton. Qual é a terceira lei? É a famosa ação e reação. Ação e reação. Cara, isso aqui é uma das leis também que a galera erra pra caramba. Porque eu confesso o seguinte, o nome é ruim. O nome, ação e reação, é ruim, diretor. Porque olha só, ação e reação dá uma ideia de assim, de toda atitude gera uma consequência. Não é isso a terceira lei de Newton. Se você por acaso fala isso por aí, esquece. Não é isso. Não é tipo assim, eu xinguei o diretor veio aqui e me deu um soco. Aí alguém tá passando e fala assim, também, né, irmão? Terceira lei de Newton, né? Ação e reação. Não, isso não é a terceira lei de Newton, tá? Isso aí é o seguinte, é que toda atitude gera uma consequência, tá? Mas isso não é a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton, ela basicamente está dizendo o seguinte, esquece esse nome ação e reação e pensa no seguinte, esse é o nome oficial, tá? Mas se fosse eu que pudesse mudar aí, tá? Eu colocaria que a terceira lei de Newton, ela explica a interação dos corpos. Porque quando você fala de força, diretor, você imagina o seguinte, alguém faz força e alguém sofre. E não é isso. Na verdade, a palavra força também é ruim. Eu tô aqui para criticar hoje, né? Mas o certo seria interação. Então o corpo A interage com o corpo B. Porque quando você fala interação, né, interage, né? Eu não sou o dono da verdade aqui, mas eu digo assim, eu acho que provocaria, o que eu tô falando que eu acho que eu provocaria menos confusão, né? Se eu dissesse que o corpo A interage com o corpo B. Isso significa o quê? Que o corpo A, quando aplica uma força no corpo B, o corpo B também aplica uma força no corpo A. Por exemplo, se eu socar a parede, eu posso quebrar a parede, mas ao mesmo tempo eu posso quebrar a minha mão. Por quê? Porque não sou eu que estou fazendo e só a parede que está sentindo, que está recebendo. Os dois estão recebendo essa força. A força é uma coisa do conjunto. A interação ocorre entre os dois corpos. Então o corpo A faz uma força no corpo B e, por sua vez, o corpo B também faz uma força no corpo A. Ou seja, toda a força de ação tem uma força de reação, né? Significa que é sempre um par de forças. Você não tem como só um corpo você não tem como ter só um corpo fazendo a força e só um corpo sofrendo. Não. É igual carga. Quando você fala de carga elétrica, você entende isso. Que a carga positiva atrai a carga negativa, né? Mas a carga positiva atrai a negativa e a negativa atrai a positiva. Na verdade, elas se atraem mutuamente. Então não existe só uma força ali, né? É um par de forças. Porque a carga positiva está sofrendo uma força de atração e a negativa também. É isso que é a terceira lei de Newton. Ambas as cargas se atraem mutuamente. É a mesma coisa o Sol e a Terra, o Sol e a Lua. A Lua está atraindo a Terra e a Terra está atraindo a Lua. O Sol está atraindo a Terra e a Terra está atraindo o Sol. E essa força tem o mesmo valor, tem o mesmo módulo. Tá? Então, se eu dou um socão na parede, eu quebro a minha mão. Se eu dou um soquinho, eu não quebro nada. Então esse soco aqui, doeu a minha mão. Porque a mesma força que eu fiz lá, eu recebi. E se eu fizer uma força muito grande, eu recebo uma força muito grande. Por quê? A ação e reação têm o mesmo modo. Tem umas fotos de livro de física, assim, livro didático, que são ótimas. Tem uma de uma cobrança de falta, que aparece o cara da barreira pulando assim, ó. Aí a bola tá batendo na cara dele, aí a cara dele tá toda amassada e a bola amassada também. Entendeu? Porque naquele momento do contato, não foi só a bola que fez uma força na cara do maluco. A cara do maluco também fez uma força na bola. Então sabe aquele papinho, aquela brincadeira que tem assim? Não foi eu que apanhei dele não. Eu que dei umas narigadas na mão dele? De certa forma, fisicamente faz sentido. Porque se o cara deu um soco no teu nariz, tu também deu uma narigada na mão dele, né?
Faz sentido. Tanto é que a galera do UFC usa luva. Sabia que os caras usam luva? Que é mais pra proteger o ossinho da mão do que a cara do maluco. Porque esse ossinho aqui é sensível. É mais fácil o cara quebrar a mão do que quebrar a cara do cara. Então a luva é mais pra proteger a mão do cara. Olha que doideira. Por quê? Ação e reação. Né? Quando você aplica uma força... Se tu vai dar um soco na parede, a parede vai quebrar a mão. Vai quebrar a tua mão. Pois é, exatamente. E, cara, essa terceira lei de Newton, cara, a ação e reação, né? Que explica a interação dos corpos, ela está dizendo, então, que não existe uma força solta, né? O corpo A faz no B, o B faz no A, certo? E essa ação e reação, elas nunca são no mesmo corpo, né? É porque o A faz no B e o B faz no A. Você não tem ação e reação no mesmo corpo, não faz sentido. Como é que ele vai fazer uma força nele mesmo, vai reagir nele mesmo? Não tem, né? Ele vai interagir com outro alguém. Então, cada um vai sofrer essa força, certo? Essa ação e reação, olha aqui, ó. Eu vou escrever aqui para você, ó. Toda força possui um par chamado reação, certo? Esse par ação e reação, né, eles possuem mesmo módulo. O que é módulo? Módulo é valor, tá? Possuem mesmo módulo, que é o valor da força, né? Se eu faço 100 newtons, eu recebo 100 newtons, mesmo módulo. Mas sentidos contrários. Tá? Mesmo módulo e mesma direção, mas sentidos contrários. Como assim? Direção, porque a direção é horizontal, por exemplo. Direção, vertical. Então, eu faço uma força horizontal na parede, a força de reação também é horizontal, só que no outro sentido. Sentido é direita e esquerda. Então, eu faço uma força horizontal na parede para a esquerda, a parede aplica uma força horizontal para a direita. Então, ambas as forças têm a mesma direção, que é a horizontal, mas os sentidos são contrários. E tem o mesmo modo, se eu faço 100 newtons, eu vou receber 100 newtons. Sempre, tá? E outra coisa importante. Elas atuam, né, a ação e reação, em corpos diferentes. Certo? Cara, tira um print aí que eu vou dar um outro exemplo aqui da terceira lei de Newton. Por favor. Certo? Ó. Olha lá, o Osmar tá perguntando assim, ó. Então, quando o caloteiro compra e não paga, é uma ação e uma reação, né, prof? Então, Omar, isso aí não é uma lei de Newton, né? Isso aí é que toda atitude gera uma consequência, enfim. Nesse caso aí nem é, né? Se o caloteiro compra, não paga e depois é cobrado, aí você poderia dizer que toda atitude gera uma consequência, né? Tem livros... Depende de com quem o caloteiro pegou. É verdade. Tem livros, cara, isso me incomoda muito, inclusive. Tem um livro, cara. Eu falo desse livro, saca? Assim, o livro é até bom, até legal, assim, é um livro de autoajuda, enfim, né? Tem as suas ressalvas, mas é um livro chamado O Segredo. Cara, é um livro, esse livro O Segredo vendeu muito. Vendeu muito, é um livro, né? E esse livro, olha só, veja bem, eu não tenho nada contra isso, tá? O livro, ele defende o seguinte, diretor, vê se tu me entende. Ele defende que se você pensa em coisas boas, se você faz o bem, se você almeja coisas boas retornam pra você. Cara, eu nem acho que isso tá errado não, tá? Eu acho que é isso, né? Se você faz o bem, você naturalmente atrai pessoas boas ao seu lado, enfim. Eu acho que é uma filosofia de vida linda que você tem que seguir. Fazer o bem, para receber o bem, porque quando você faz o bem, você se sente feliz porque você está fazendo bem a outra pessoa e naturalmente esse bem retorna para você, né? Beleza, bonito. O meu problema é que nesse livro, quando ela fala disso, ela defende, a autora, né, defende que isso
Não é ela que está dizendo, não. É uma comprovação científica, porque isso, inclusive, é uma lei de Newton. De toda ação ser uma reação, entendeu? Entendeu que essa palavra aqui, essa ação e reação, esse termo, na verdade, ação e reação, ele acaba gerando confusão. Ele acaba gerando confusão por isso, porque a galera confunde, né? A galera que não entende, às vezes, usa essa palavra da maneira que quer e confunde tudo. Por igual quando falam que o Einstein disse que tudo é relativo. O Einstein não falou nada disso. A palavra relatividade tem um contexto específico, né? É igual quando a galera pega aí a quântica e faz, né, coach quântico. Eu conheci um cara que fazia acupuntura quântica. A galera usa a palavra quântica para qualquer coisa. Não tem nada a ver. Então, assim, isso é muito comum, né? Porque a ciência, ela dá uma chancela bacana. Quando você fala assim, isso é comprovado cientificamente, porra, acabou. Você fala assim, é comprovado cientificamente? Não, então vou nem discutir. Né? Que é comprovado cientificamente. Se bem que, ultimamente, tem uma galera falando que, não, mas é minha opinião, acabou, né? Mas tudo bem. Mas era pra dar uma chancela. Tipo, comprovado cientificamente. O cara, comprovado cientificamente, acabou. E aí a galera, né, acaba se apropriando de alguns termos da ciência para poder usar essa chancela. Mas não é isso que é ação e reação. Certo? Isso toda atitude é uma consequência. Você, né? Sabe aquela parada assim? Joga pro universo. Pô, joga esse teu desejo pro universo, que o universo vai te devolver. Cara, beleza tu acreditar nisso, nessa filosofia aí. Mas isso não é comprovado cientificamente. Isso não é uma lei de Newton. Não tem a ver com a terceira lei. Essa é que é a parada. Tá? Quer ver? Vou te dar alguns exemplos aqui, ó. Exemplo da terceira lei de Newton. O foguete, pô. Né? Como é que o foguete levanta voo aqui? Como é que o foguete sobe? Olha lá. O foguete, cara, ele aplica uma força, ou seja, ele vai expelir esses gases para baixo. E se o foguete faz uma força nos gases, os gases fazem uma força no foguete. Então, o foguete faz uma força F nos gases e os gases vai aplicar uma força F' no foguete. Veja que a força não é no mesmo corpo. São em corpos opostos, né? Em corpos diferentes, sentidos opostos, e tem o mesmo valor. Outro exemplo clássico. Aqui, diretor. Quando você está andando, vê se tu pega o meu desenho aqui. Pô, esse desenho aqui eu já fiz várias vezes. Ou não, olha aqui. Não, mas agora que vai fazer toda a diferença do pezinho, ó. Isso sim. Que aí tá dobradinho. Ali, tá ligado? Quando você anda, o que você tá fazendo? Você tá empurrando o chão para trás. Então você aplica uma força no chão. E o chão faz uma força em você para frente. Quando você nada, o que tá fazendo com a água? Empurrando para trás, a água te empurra para frente. Já viu aquele desenhozinho do robozinho? Wall-E. Já viu o Wall-E, um robozinho? Que ele fala assim, Wall-E. E aí tem um desenhozinho que ele sai da nave e ele tá meio que no espaço. Aí ele tá com tipo um extintorzinho, um extintor de incêndio. Aí ele fica apertando o extintor. E aí quando ele aperta o extintor, né, o extintor tá expelindo os gases para um lado e ele acaba indo para o outro. Ou aquele filme Perdido em Marte. Não sei se você já viu, vou dar um spoilerzinho aqui. Tem uma hora que o cara ele tem que chegar na nave lá. Senão ele vai morrer. Aí ele rasga o traje e ele mesmo fala isso. Eu vou igual o Homem de Ferro até aí. Que ele fica abrindo a mão e fechando a mão, né? E o ar tá saindo e ele tá indo. E a mulher falando, cara, mas se tu não conseguir, tu vai morrer. Ele, se eu não conseguir, eu vou morrer mesmo. Então é a minha chance. E ele vai jogando para ele tentar chegar até a nave. Por quê? Ação e reação. Certo? Então quando você tá remando, né? Tudo isso é ação e reação. Ou seja, sempre que alguém está fazendo força no outro corpo, esse outro corpo faz uma força nesse alguém. Rapidinho para finalizar, diretor, deixa a galera printar ali. E para acabar, para ilustrar o que eu estou falando agora, tá aí, ó. Olha essa questão 8 aí. Rapidinho, olha aqui. Uma pessoa pressiona com a mão o centro de um livro que está apoiado sobre a mesa.
aplicando sobre o livro, ó, a pessoa aplicando sobre o livro uma força F, vertical e para baixo. A pessoa está fazendo no livro uma força para baixo. A força de reação correspondente a essa força F, aplicada sobre o livro, né, o F que é aplicada sobre o livro, essa força F que foi aplicada pelo livro, a reação dela aponta para onde? Para baixo ou para cima? Acabei de falar para tu aqui, né? Que elas possuem, a ação e a reação possuem o mesmo modo, ou seja, o mesmo valor, só que possui o quê? Sentido contrário. Então volta lá. Se a força F é para baixo, a reação dessa força é para cima. Toda força tem uma reação. A reação é para cima. Então tu já sabe que é para cima. Para cima, para cima, para cima. Claro, né? Tem 3 para cima e 2 para baixo. Tu já ia achar que é para cima, né? Tem a galera que faz isso. A galera do chute tá ligada nessa. Tá ligada nessa. Então é para cima. Mas vamos lá. Tá aplicada a quem? Simples, cara. Tem uma galera que acha isso muito complicado, a terceira lei. Simples. Olha aqui, ó. Não foi a pessoa que aplicou uma força no livro? Então acabou. Se a pessoa faz no livro, volta, diretor. O livro faz da pessoa, pô. É isso. Ação e reação. Se eu faço na parede, a parede faz na minha mão. Então, a reação dessa força está para cima e está aplicada na mão. Porque é o livro que faz na mão. A mão faz no livro, o livro faz na mão. É isso, ação e reação, que é a interação entre os dois corpos. Que corpos são esses? Mão e livro. Não são eles que estão se encostando ali? Então, quando eles se tocam, um está fazendo força no outro. É isso que eu quero que você entenda. Não é um que faz e o outro que sofre. Não, no momento do contato ali, os dois estão fazendo essa força ao mesmo tempo, mutuamente. Um está fazendo a força no outro, para cada lado. Pensa nas carguinhas elétricas. Uma está atraindo a outra, ao mesmo tempo, mutuamente. É isso. Quando você pressiona o livro, um está fazendo no outro. A mão e o livro, um está aplicando uma força no outro, mutuamente, em sentidos opostos. Show de bola? Galera, essa aula é uma aula densa mesmo, porque essas leis elas precisam ser bem explicadas. Eu acredito que eu tenha ali conseguido, de repente, dar alguns exemplos importantes. A gente vai usar elas a partir de agora, né? Então eu perco essa aula para explicar essas leis, mas na próxima aula a gente continua falando de leis de Newton, porque eu vou falar das forças. E aí a gente vai começar a aplicar essas leis, tá? E aí você vai começar a ver, né, a aplicação delas. Porém, no material de hoje, eu já botei algumas questões para você fazer. E essas questões são todas teóricas. Então, assim, não tem aquela parada de... o Arthur explicou e, mas na hora de resolver eu não consegui fazer. Não, porque é tudo teórico, tá vendo? São questões teóricas. Então, se você pegar esse resumo da aula de hoje, você consegue fazer essas questões. E eu sugiro muito que você faça, cara. Se tiver alguma dúvida, manda para mim, @profartuneto, tá? Eu tô aqui para te ajudar. Tenta fazer essas questões, tenta fazer esses exercícios aí, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Maravilha? Show de bola, galerinha! Obrigado aí, ó. Obrigado aí pela participação, tá? Mais uma vez, foi um prazer. Valeu mesmo. Obrigado. Semana que vem tô de volta, tá? Forte abraço aí pra vocês. Um beijo grande e até o próximo episódio. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br. O melhor futebol do mundo fica ainda melhor nos momentos decisivos. A disputa pelo título pega fogo na La Liga. Barça, Real e Atlético brigam ponto a ponto pela liderança. Já o Valência joga tudo para não cair. Na Premier League tem o Liverpool cada vez mais perto da taça. E o City balançando no G4. Quem fica com as últimas vagas para a Champions? Tudo ao vivo no Disney Plus. Bom, é claro que vocês não vão ver hoje aquela praça que a gente vê todas as quintas. Mas nós preparamos um programa especial. No dia 8 de abril de 1987, eu e o Marcelo assinávamos nosso primeiro contrato. Nos meus 70 anos de carreira, 37 foram passados aqui.
E garanto a vocês, do fundo do meu coração, foram os 37 anos mais felizes da minha vida profissional. No dia 7 de maio, entrava no ar a Praça é Nossa, com uma